Olá, mantenedor, olá, gestor educacional. Aqui é o Célio Miller dando continuidade ao workshop Cobrança Educacional Avançada pelo escritório Miller Martim Advogados. Nesta aula, vamos observar a viabilização da cobrança, sua divisão por fases, os acordos e os meios de cobrança judicial. Nós temos aqui a divisão por fases como uma sugestão nossa, da nossa equipe de trabalho, para definir conforme o tempo de atraso, quais são as atitudes, quais são as condutas da escola na busca pelo recebimento das mensalidades escolares. Numa primeira fase, nós teremos a cobrança interna. Significa que a própria tesouraria, até 90 dias de atraso, irá realizar os contatos, os meios de comunicação, por telefone, por e-mail, por agenda digital, eventualmente por SMS. Linguagem leve significa que é um devedor recente. A dívida ainda está fresca, como se diz. A negociação, neste momento, ela serve para reduzir as impontualidades. Ela serve logo no começo como uma lembrança de que existem mensalidades e está demonstrando que a escola está preparada e atenta. Pessoal, é verdade. Muitas famílias contam com a desorganização da escola, que infelizmente é comum no mercado, e esperam que a inadimplência não seja nem sequer percebida. É por isso que a gente precisa, por uma questão de moralidade, entrar em contato logo, nos primeiros 10 dias, por exemplo, logo depois do atraso. Um primeiro contato muito sutil, pedindo para confirmar se houve pagamento por alguns dos meios de comunicação. Nós temos por hábito o desenvolvimento de uma régua de cobrança. Isso significa um cronograma de ações dentro desses 90 dias iniciais, definindo o que a tesouraria irá realizar. E tem um motivo para isso. A gente sabe que tem muito trabalho na tesouraria escolar. Às vezes tem dia que tem um pouco menos de atividade, ela usa aquele tempo para fazer cobrança. Isso está errado. O trabalho de negociação tem que ser realizado com um tempo fixo, com um tempo pré-determinado. Se os devedores ficarem muito tempo sem o recebimento de alguma mensagem, eles se aproveitam desta situação. De qualquer maneira, o diálogo aqui é diplomático, ele é muito sutil. O nosso alvo é o incentivo à pontualidade. Estamos buscando corrigir pessoas que atrasam alguns dias, que atrasam um mês, 2 meses, entender o que aconteceu e ele compreenda que a escola está atenta. Esses 90 dias irão culminar com possivelmente a negativação daquele devedor em Serasa ou em SPC. Com o apontamento do débito em cadastro de inadimplentes, o devedor já terá um bloqueio no seu crédito, ele terá dificuldades para conseguir um financiamento, um crediário, e nós já estamos entrando dentro do terreno das penalidades. Mas isso é possível depois de 90 dias, como vimos aí em outra aula, por não caracterizar sanção pedagógica. Sempre com um aviso anterior. Isso faz parte da régua de cobrança, isso faz parte do cronograma de ação dos 90 dias iniciais. Numa segunda fase, que nós recomendamos, é a fase externa. Trata-se de uma cobrança amigável, mas que já é feita pelo departamento jurídico. A nossa equipe de trabalho tem realizado muito bem o serviço de cobrança amigável, negociando em nome das escolas parceiras. A ideia de uma cobrança externa é que já foi tomada alguma atitude. O devedor tem a percepção de que a dívida não está mais na mão da escola. Já foi nomeado alguém para fazer isso e ele já tem ciência de que a fase seguinte é ir para a justiça. Isso pode ser que não aconteça, pode ser que não vá para a justiça, mas ele tem que ter essa sensação. Se ele tiver esse pensamento, nós temos uma proximidade com o acordo. Continua havendo linguagem respeitosa, amigável, transparente. E a busca por acordos segue ainda como alvo a preservação do aluno. Vamos lembrar, dentro dos critérios e dos princípios da recuperação de créditos de mensalidades, recebimento, retenção e respeitabilidade. Eu quero receber a dívida, eu quero manter o aluno na escola e quero manter boa a imagem da instituição. Não quero arranhar a imagem da instituição com uma negociação abusiva, com uma cobrança indelicada, agressiva ou amadora. Isso pode ser feito até o final do ano. Após 90 dias, a cobrança amigável, seja interna ou externamente, pode continuar sendo feita até o final do ano. Já se utiliza uma linguagem mais formal, porque possivelmente ele já está negativado. Ele já está com o nome apontado em Serasa ou em SPC. Terminado o ano letivo, não realizado acordo. A matrícula negada, porque esse é o principal direito das escolas, com base no artigo 5º da Lei 9.870, que pressupõe isso. O direito à rematrícula existe para todos aqueles que são adimplentes,
Aqueles que são inadimplentes, a escola pode bloquear, emite a carta de transferência, a família é avisada e ele deixa de ser aluno da escola. Todos os débitos vencidos não morrem, não prescrevem agora, vão prescrever depois de 5 anos. A escola pode entrar na fase 3, que é a judicial, em ações próprias com o ano encerrado. O recomendável é que se totalize o débito, fazemos a planilha com toda a atualização pelo Tribunal de Justiça e ingressamos com as ações. Continua havendo negociação, mesmo na cobrança judicial, mas aí a negociação é com os advogados. Os advogados negociam com os advogados do devedor. Se houver qualquer acordo, ele é formalizado por petição e homologado na Justiça, que é muito mais forte. O processo fica paralisado, ele não encerra, até o cumprimento desse acordo. Se não houver cumprimento, se ele parar de pagar parcelas, retoma o processo do momento onde parou e simplesmente é amortizado aquilo que foi pago. Se tiver acordo na cobrança judicial. Como nós sabemos, o impedimento à continuidade do aluno é o elemento principal para diálogo, para conversa, para argumento nas 2 fases anteriores. Se terminar o ano letivo, senhor pai, a escola tem o direito a negar a rematrícula. Nós não queremos isso, queremos a continuidade do seu filho conosco. É melhor, é mais simples, é mais ágil, pode sair mais barato, fazer o acordo com a gente, nós parcelamos. Esse deve ser o argumento no momento da cobrança amigável, especialmente da fase 2, quando o débito já se avoluma. É o interesse da continuidade do aluno na escola, porque quando houver a cobrança judicial, ele não é mais aluno. Quando falamos em bloqueio da dívida, significa que a dívida para de crescer, só crescem juros, mas não entram mensalidades novas. O alvo da cobrança judicial é o recebimento por penhora de bens. Se o devedor possuir um patrimônio que possa ser tomado pela justiça, ou dinheiro em conta corrente, ou aplicações financeiras, ou veículo, terreno, bens pessoais, que não sejam a própria casa onde a pessoa mora, ou os instrumentos que ele usa para trabalho, esses bens podem ser penhorados e irão a leilão para fins de recebimento da dívida. Por isso é muito importante a escola ter uma noção prévia de qual é o patrimônio do devedor. Isso faz parte da avaliação prévia antes da cobrança judicial. Aquilo que nós pretendemos de qualquer maneira não é a cobrança judicial. A escola deve priorizar os acordos. E é por isso que vamos falar um pouquinho sobre eles. O acordo, para ser viável, para ser interessante, deve observar a capacidade de pagamento do devedor, porque normalmente os acordos são por parcelas, né? Parcelamento, se aquela parcela mensal cabe no bolso do devedor, junto com a mensalidade do ano seguinte, porque ele tem que pagar a parcela do acordo e mais mensalidade de serviços futuros. Isso cabe no orçamento da família? Eu estou dizendo isso, pessoal, porque a gente tem interesse em receber o mais cedo possível. Mas existem casos em que pressionamos a família assina um acordo e ele não é pago simplesmente porque ele não tem dinheiro. Então a sensibilidade do negociador e a atenção para esse critério vai fazer diferença para você ter sucesso nos acordos. Pode ser mais interessante receber parcelas menores com prazo maior, viabilizando a continuidade do aluno e viabilizando o orçamento familiar para pagamento das 2 dívidas. Controle informatizado e monitoramento constante das parcelas. O acordo não finaliza na sua formalização, finaliza na liquidação, no pagamento de todas as parcelas. Por isso que precisamos ter um follow-up organizado. Precisamos ter um bom calendário, um bom sistema, deixar agendado cada uma das parcelas, possivelmente será por boleto, e fazer acompanhamento diário. Porque pode haver necessidade de recobrança. Também é bastante comum que os acordos tenham atraso de pagamento, ou por falta de dinheiro dos pais, ou porque eles simplesmente queriam ganhar tempo antes. Queriam apenas a rematrícula e por isso fizeram qualquer acordo possível. Por isso a escola precisa monitorar controle informatizado, proximidade, dispositivos para acarretar a recobrança, seja interna ou seja por parte do departamento jurídico que volta, se já tiver alguma ação ajuizada ou se não tiver ação ajuizada, com os contatos com os devedores. Acréscimo de encargos por atraso é essencial. Os acordos prioritariamente documentados por confissão de dívida terão encargos de multa e juros de mora. E eles devem ser cobrados em caso de atraso do pagamento das parcelas. Porque se eu não cobrar os encargos, eu estou incentivando a haver novos atrasos futuros. Então é uma questão de moralização. Nossa preocupação não é o ganho, não é a receita, que nem é tão grande
dos juros e da multa, mas de moralização junto aos devedores que já estão acostumados a dever, infelizmente. Diferenciar em todos os acordos os valores vencidos dos valores vincendos. Em especial no final do ano, é muito comum os pais fazerem propostas indecorosas. Quanto eu estou devendo? Você está devendo 10 mil reais. Ah, mas eu tenho que pagar mais 2 mil de matrícula? Eu já faço um acordo dos 12. Negativo. Fazemos um acordo do valor vencido, documentamos tudo aquilo que está vencido até hoje, dia da assinatura. Depois disso, assinado e pago o sinal de pagamento, aí nós vamos ver o que vai acontecer na matrícula futura. Ele tem direito a essa matrícula, é verdade, mas eu não devo embutir dentro da documentação de acordo valores que são futuros porque o serviço ainda não foi prestado. O acordo com o inadimplente tem como trunfo para a escola ter prestado todos os serviços e não ter recebido os valores que estavam descritos no contrato educacional no ato da matrícula. Se você embutir valores de anos futuros, valores de serviço que ainda não ocorreu, você fragiliza a possibilidade de recebimento. Então vamos ter diferente, vai ter até boletos diferentes. Eu te dou o boleto da rematrícula aqui, mas está aqui, ó. Isto aqui é o sinal que eu preciso liquidar do acordo que nós estamos formalizando. Depois de liquidado pelo menos o sinal, as parcelas futuras você paga depois. Mas só então eu posso fazer a rematrícula e te dar o boleto da rematrícula. Isso é uma medida de proteção bem interessante, em especial no final de ano letivo. Formas de documentação de acordo. Cheque pré-datado, negativo para ele. Já expliquei para vocês em outra aula que o cheque tem um prazo de prescrição mais curto possível, são 6 meses. Não se usa mais cheque no mercado, isso está caindo em desuso. Nós não recomendamos o uso de cheque em nenhuma circunstância. Se for inevitável, pega-se cheque apenas para uma, no máximo 2 parcelas, para pouco tempo, porque em pouquíssimo tempo ele não terá condição mais nenhuma de cobrança. Nota promissória nós não recomendamos. É possível, é válido, está previsto na lei, a prescrição de uma nota promissória é de 3 anos, mas é inadequado o oferecimento de uma NP num acordo de dívidas de escolas. Isso está mais para outros tipos de operações financeiras. E existem pessoas que se sentem incomodadas com a assinatura de promissória, além do fato de que ela tem que ser assinada fisicamente. Eu posso até fazer algum acordo pela via digital, posso fazer contratação e aceite digital, mas a nota promissória teria que ser assinada fisicamente. O devedor tem que comparecer na escola e assiná-la. Recomendamos outras modalidades. Confissão de dívida é o melhor dos meios para se documentar um acordo. Na confissão de dívida nós temos um contrato de financiamento com cláusulas próprias, identificação. As confissões que nós fazemos no nosso escritório têm um vencimento antecipado. Então, você faz um parcelamento em 10 vezes. Se ele parar de pagar alguma dessas parcelas, todas as posteriores são automaticamente vencidas e você pode executar ou protestar imediatamente o total da dívida, com encargos. Então, você define os dizeres, as condições da confissão de dívida e ela é muito mais adequada para efeito de acordo, em especial de mensalidades escolares. O acordo verbal tem mais agilidade. Você conversa no telefone, manda lá, deposita no Pix, é muito mais informal, mas você não documenta. Isso pode acarretar dificuldades posteriores, porque continua valendo o contrato educacional assinado. Cuidado com acordos firmados por telefone. Sempre que a gente firma um acordo por telefone, nós mandamos a confirmação por e-mail e muitas vezes a confissão de dívida para ser assinada e devolvida pelo devedor. A tua segurança jurídica aumenta demais nesta situação. Boleto bancário, ok, desde que lastreado por algum documento. Boleto bancário da mensalidade, ele está lastreado, ele tem origem no contrato de matrícula, contrato educacional. O boleto bancário da parcela de acordo, via de regra, estará originado pela confissão de dívida, pelo termo de acordo que foi assinado e aceito pelo devedor. E cartão de crédito é excelente. O cartão de crédito tem um custo, aluguel da maquininha, taxa da administradora, mas ele consegue, para a escola, unir 2 mundos que são opostos. Você oferece parcelamento ao devedor e tem praticamente risco zero de recebimento. Então dá para embutir todos esses custos no meio da parcela, quando é feito um bom cálculo, uma boa negociação, e a escola tem segurança de recebimento. Quem arca com o risco é a administradora do cartão de crédito.
Nós recomendamos o uso de cartão de crédito em qualquer instituição de ensino, em especial para acordo com devedores. E tem uma vantagem adicional: podem vir mais de um cartão e mais de uma pessoa. Se for passado, a maquininha aceitou, você vai ter o recebimento. Não tem grandes problemas a respeito disso. E finalmente temos a cobrança judicial. Nós já conversamos aqui a respeito da prescrição quinquenal. A instituição de ensino tem até 5 anos para iniciar o processo, se houver desejo, se houver viabilidade, a partir da data de vencimento de cada mensalidade. Não é da data de assinatura do contrato, porque o serviço vai ser prestado durante o ano e tem parcelas mensais. A partir do vencimento de cada mensalidade, até 5 anos é o tempo de prescrição para início da cobrança judicial. Tem uma característica muito importante: se dentro deste prazo de 5 anos for realizado e formalizado por escrito um acordo, extingue o débito anterior e começa um débito novo a partir da formalização do acordo. Isso é a chamada novação. Por isso que é tão importante, quando você está com uma dívida antiga, chamar o devedor, ainda que dê um belo desconto, um parcelamento enorme, mas chame o devedor para assinar, porque aí um débito que estava prescrito ou estava em vias de prescrever, ele renova. E você tem possibilidade, inclusive, de cobrança judicial. Pode ser uma medida bem interessante. Documentação para cobrança judicial: os contratos e títulos originais ou assinados digitalmente. Hoje os processos são todos digitais, é tudo em PDF, mas o juiz vai querer ver o documento assinado. Se tem assinatura física, tirei fotografia, gerei um PDF, está no processo. Se tem assinatura digital, vai com a certificação para mostrar que aquela assinatura é válida. Por isso também pode ser cobrado judicialmente os contratos assinados pelo meio digital. Além dos contratos, muito importante a prova de que foi prestado o serviço. A numeração na Secretaria da Educação para mostrar que era um aluno oficial da nossa escola. A lista de presença ou, eventualmente, documentos, relatórios pedagógicos. É a caracterização de que o serviço foi prestado pela escola, além do contrato ter sido assinado pelos pais. Cobrança judicial depende de um valor da dívida mínimo. Dívidas muito pequenas não compensa entrar com ação, porque o custo fica muito alto, custo de acompanhamento. Sugerimos que débitos superiores a R$5.000, vamos falar o débito atualizado. A dívida original era R$4.200, atualizei e deu perto de R$5.000. Já começa a valer a pena pensar em cobrança judicial. Que fique muito claro que a justiça, ela é lenta. O devedor precisará ser citado, depois da citação ele pode querer se manifestar, pode ter audiência, depois tem a fase de execução, localização de bens, pode demorar uma cobrança judicial. Isso pode acarretar ônus, tem despesas para a escola. Por isso que a partir de um determinado valor é o mais interessante para efeito de ajuizamento. Viabilidade da cobrança judicial. Eu conheço escolas que agem de forma errada, pegam todas as dívidas vencidas, todos os ex-alunos e entram na justiça. Fica com centenas de processos e não consegue resultado. Isso é culpa do advogado? Não é nem culpa do advogado, nem culpa do Poder Judiciário. É culpa da falta de bens, da falta de localização, da inviabilidade de muitos casos de cobrança judicial. Para ter sucesso em qualquer caso de cobrança judicial, precisamos ter certeza, pelo menos, da localização da família. O paradeiro do devedor, porque ele será citado no seu endereço. Ele receberá uma correspondência do Poder Judiciário ou uma visita do oficial de justiça. Ele tem que ser encontrado fisicamente. Precisamos ter certeza porque as famílias mudam ao longo do tempo. O ex-aluno, quando sai no 9º ano, 3º ano do ensino médio, ele já está grande, a gente não visualiza mais, ele já saiu da escola sozinho. Ele já caminhava, ninguém ia buscar, né? A gente tinha menos contato com as famílias nos últimos anos letivos. E se não foi atualizado o cadastro, coisa que a gente já falou bastante, haverá dificuldades nessa localização. Precisamos ter certeza do paradeiro da família, porque ele receberá a citação pessoal, por correio ou por oficial de justiça. E a outra questão de viabilidade é a existência de patrimônio penhorável. Isso significa que existam bens livres para que a justiça possa tomar. Prioritariamente, a casa onde a pessoa reside é bem de família, é protegido por lei, é impenhorável, independente do valor da dívida. Então, a residência não pode ser penhorada se for própria. Aquilo que a pessoa utiliza para trabalho, por exemplo,
O táxi do taxista, o motorista de Uber também não pode, ele prova que trabalha com Uber, você não pode penhorar o veículo. As ferramentas do mecânico, aquilo que se utiliza para fins profissionais também não pode ser penhorado. Tecnicamente, os outros bens podem. O dinheiro que está em conta corrente e que não seja de conta salário pode ser bloqueado. Aplicações financeiras que estejam em nome no CPF do devedor também podem ser penhoradas. Só que depende da pessoa ter essas coisas. Se a família não tem nada em nome dela, se a família está realmente endividada, com problemas, pode não compensar entrar com a cobrança judicial. Quando desenvolvemos o trabalho de ajuizamento com devedores que nós já conhecemos, a questão é mais fácil. Quando o nosso escritório realiza o trabalho de cobrança amigável, a gente já teve diversos contatos que estão constando no nosso relatório, no nosso sistema. A gente vai fazendo pesquisas no Tribunal de Justiça para saber se a pessoa já teve ações anteriores de banco, financeira, loja, outras empresas que possam comprometer o patrimônio. Quando há sinais de que ela é localizável e tem bens, é muito maior a possibilidade de retorno na cobrança judicial. Então a gente tem que pensar sim sobre viabilidade na cobrança judicial. Se eu não entrar com ação contra ninguém, eu estou atraindo maus pagadores. Se eu entrar contra todo mundo, eu estou arcando com um custo desnecessário. Então é preferível encontrar os elementos certos, fazer uma seleção e usar sim a cobrança judicial naquelas situações em que existem melhores condições de recebimento. Esse pensamento tem que ser trabalhado entre o advogado e o cliente. Essa análise tem que ser feita em conjunto, pelo conhecimento que os dois têm a respeito do quadro. Aí a cobrança judicial se torna mais viável. Você que participou do nosso workshop Cobrança Educacional Avançada, muito obrigado. Esperamos ter trazido orientações, dicas, informações relevantes que auxiliem na recuperação de créditos das mensalidades da escola. Contem comigo e com a equipe da Miller Martin Advogados para situações futuras. Sucesso!